Entrevista coletiva de Fábio Carille após o empate do Santos com a Ponte Preta. Olha o que ele falou. A escolha pelos jogadores foi pelo Rainer ter entrado bem contra o Paysandu, ter entrado bem contra o Guarani, né, para a gente ter força, velocidade pelo lado. O primeiro tempo ali funcionou, com o Patati flutuando ali, a gente chegando no campo deles com as inversões que a gente tinha trabalhado, né, foi por isso da escolha dos dois. Boa noite. É constrangedor o resultado, porque nós fizemos um primeiro tempo bom, com volume, com domínio, abrimos uma vantagem de 2-0, tivemos um jogador a mais e não podíamos ter tomado o empate, ainda mais da maneira como foi. Nós falamos dentro do vestiário e no campo que a gente não podia dar transição para a Ponte Preta. E justamente por você ter um jogador a mais, essa transição ela não deveria existir. E foi assim que eles chegaram no primeiro gol. O segundo gol é uma fatalidade de futebol, que todo mundo pode errar, acontece. O jogador também é humano, ele também erra. E, infelizmente, isso nos trouxe um ponto negativo. Hoje tinha tudo para ser um jogo da redenção e acabou sendo um jogo frustrante para nós. Agora, nós temos uma equipe que é experiente, nós passamos por um momento de oscilação no primeiro turno, nós tivemos 4 jogos seguidos sem conseguir vitória, e cabe a nós reverter isso. Claro que é um sinal de alerta, sim, porque é uma situação que nos incomoda bastante, mas da minha parte, para o torcedor, é que nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa reverter o mais rápido possível. Carille, como explicar para o torcedor mais uma frustração dessa? Como disse o Juliano, primeiro tempo na mão do Santos, o Santos foi para o intervalo com superioridade numérica, né? O camisa 10 deles o Elvis foi expulso e não conseguiu render. O que explicar para o torcedor nesse momento? E, Juliano, qual a parcela de culpa dos jogadores nesse segundo tempo do Santos que decretou o empate? Fico com a impressão que a gente voltou para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido, né? E o que eu mais pedi, que respeitasse o adversário jogando bem, fazendo por merecer, rodando a bola, tendo amplitude, tudo que a gente programou para o jogo, né? Fizemos um jogo lento, um jogo onde favoreceu a Ponte Preta na questão da marcação. Primeiro tempo, praticamente, eles não tiveram transição, mesmo 11 contra 11 não tiveram, e tiveram transição, a gente com um jogador a mais e ganhando o jogo. É algo que incomoda bastante, não pode passar num campeonato tão difícil desse, jogando em casa, diante da torcida, abrir 2-0, e depois a gente voltar tão devagar que nem a gente voltou para o segundo tempo, né? Muito devagar, e isso fez o adversário crescer, acreditar e buscar um ponto importante para eles. Bom, a responsabilidade desse resultado é toda nossa. Nós, como jogadores, nós assumimos. Porque muito se fala de treinador, de esquema tático, mas, na verdade, quando está ali dentro de campo, a responsabilidade ela é nossa. Nós, por ser uma equipe experiente, abrir 2-0, é inadmissível a gente sofrer um empate como sofremos hoje. Então, a parcela de culpa ela é toda nossa. Nós tínhamos tudo para sair daqui hoje feliz, com uma vitória, e a gente acabou frustrando o nosso torcedor novamente. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa ao torcedor, mas também a responsabilidade assumindo. Hoje, como capitão da equipe que eu fui, assumindo que a responsabilidade é nossa. Nós deveríamos ter feito melhor, a gente deveria ter vencido, era nossa obrigação vencer o jogo depois das circunstâncias que nós conseguimos na primeira parte. Carille, boa noite. Bruno Melhores, da Rádio Bandeirantes. Hoje a Vila Belmiro falou, após o gol de empate que o Santos sofreu e também após o final do jogo, com torcedores pedindo sua saída e também criticando o grupo de jogadores. Queria saber como você reagiu a isso e te ouvir sobre isso. E ao Juliano, o Santos emendou 4 jogos sem ganhar na Vila. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade de fazer o resultado dentro de casa que o Santos vem tendo nessa sequência. Obrigado. Entendo, né? Dos últimos 12 pontos fizemos 3 em casa. Dos 12 pontos disputados em casa, fizemos 3. É algo que deixa o torcedor muito chateado e nós também, né? Mas agora ir para casa, respirar, né? Amanhã é outro dia e já começar a pensar na próxima semana. Bom, essa situação de 4 jogos sem vencer na Vila nos incomoda bastante. Por quê? Porque nós somos muito fortes aqui. Nosso primeiro turno foi muito bom.
E a nossa força está em casa, ao lado do nosso torcedor. Então, quando você não consegue o resultado dentro de casa, isso te frustra o torcedor. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar, reverter, buscar pontos fora, recuperar o ponto que nós perdemos dentro de casa. O campeonato é difícil. A gente não entrou sabendo que seria fácil, não é. E vai ser assim até o final. Eu confio na nossa equipe, eu acredito naquilo que nós estamos fazendo. Agora, nós estamos num momento de alerta e de oscilação. E cabe a nós, jogadores, assumirmos a responsabilidade e fazermos mais e fazermos melhor. Boa noite, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Primeiro para você, Carille, hoje mais uma vez você promove 5 mudanças e elas até surtiram efeito. No primeiro tempo o Santos fez um bom jogo, até merecia sair com um placar maior. Mas na virada do primeiro para o segundo tempo o desempenho cai drasticamente e, como o Juliano trouxe, o resultado termina como constrangedor. Você sente que ainda dá para tirar a ambição desse elenco? Você ainda se sente capaz de dar a volta por cima dentro do Santos e fazer esses jogadores terem ambição pela vitória, terem ambição pelo título da Série B? Ainda dá para reverter essa situação com você no comando? E para o Juliano, hoje pela primeira vez na temporada, você é capitão da equipe, né? Mesmo com o Diego Pituca em campo, que foi o capitão ao longo de toda a temporada. Como e por que essa braçadeira chegou para você na partida de hoje? Muito obrigado. Da Sim é um grupo qualificado e um grupo de homens. Bom, o Carille optou por me dar a braçadeira nesse jogo por uma divisão de responsabilidade. Eu acho que isso é justo nesse momento. O jogo passado foi o Gil, nesse jogo fui eu, talvez no próximo seja um outro jogador. Eu acho que são todos jogadores que podem estar representando a capitania do Santos. Então faz parte do nosso trabalho e a gente está aqui para servir. Juliano, na última coletiva aqui, eu perguntei para o Carille, né, sobre o ambiente do dia a dia, quando o treinador percebe que a coisa não está andando, como é que funciona. Ele pediu para perguntar para os jogadores, então, como você está aqui hoje, eu queria saber justamente isso. Como é que é esse dia a dia? Vocês acreditam no trabalho do Carille? Vocês conseguem compreender aquilo que o Carille está perguntando para vocês? Porque você falou hoje, de novo, pedir desculpa para o torcedor lá em Campinas. O Santos também fez um jogo muito ruim, o Carille também pediu desculpa. Queria que você falasse desse dia a dia, se vocês ainda conseguem entender aquilo que o Carille pede para vocês. E para você, Fábio, reforços estão chegando, né? Você pediu reforços, estão chegando reforços aí. Esse é um time que tem que dar resposta para ontem? Sim. Nosso time já provou durante a temporada que não pode ficar assim, não pode aceitar, né, esses jogos, ter mais ambição para ganhar, entender o que é campeonato, respeitar até o fim, enquanto o juiz não apitar com 40, 50 do segundo tempo, que seja 51, que foi hoje o caso, o jogo acontece, né, continuar ligado, concentrado em tudo que a gente passa, né, esse é o papel meu, o papel do grupo todo. Bom, sobre o vestiário, eu vou ser sempre muito direto e muito transparente, porque sou eu. Eu não sei de onde surgiu essa situação para a imprensa de que os jogadores estão incomodados com o Carille ou com o vestiário. A minha concepção é que ele tem o time na mão, ele consegue passar as informações. Hoje aconteceu exatamente o que nós treinamos durante a semana, exatamente igual. Era um jogo de transição, no Jack requetia a bola, a gente conseguiu explorar os espaços que eram pelo lado do campo, podendo fazer cruzamento. Foi assim que nós fizemos um bom primeiro tempo. Então, é muito fácil, nesse momento, chegar e colocar a culpa no treinador, dizendo que ele perdeu o elenco. Não, nós assumimos, como elenco, nós assumimos a responsabilidade, o treinador tem a nossa confiança, e eu espero que o torcedor entenda que é um momento difícil, é um momento de oscilação, mas é que nós precisamos do torcedor do nosso lado. Tem a entrevista de Fábio Carille após o empate do Santos com a Ponte Preta em 2-2.